Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conversas com o Universo. Esse espaço gostoso em que a gente fala de saúde, bem-estar, autoconhecimento, espiritualidade, tudo isso junto, misturado e muito mais. A cada novo episódio, um universo particular que vem aqui contribuir comigo e com você que nos escuta. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber a Catita Hirt, que se autodenomina uma peregrina. Coisa mais linda, né? Vocês vão entender por quê. A Catita também, ela é uma das guardiãs, junto com o Felipe, do Jolie Espaço de Vida, aqui em Porto Alegre, um lugar abençoado, em que eu tenho a honra também de ser cliente e parceira. Oi, Catita, tudo bem? Oi, querida, tudo ótimo contigo. Tudo maravilhoso. Melhor agora que eu tô contigo. Muito bom. A Catita entrou na minha vida há alguns anos, né, pelo Jolie, e eu aprendo muito com ela, amo de paixão, e vocês vão amar também. Catita, a gente conversou antes de gravar, né, e combinamos sobre o que a gente ia falar, né? Qual seria a pauta desse primeiro encontro nosso aqui no Conversas com o Universo? Porque a Catita tem tanto para contribuir, né? E aí a gente decidiu falar então sobre o despertar, né? A Catita até me falou assim, a gente sempre fala, né, o mundo é dos espertos. Não, o mundo é dos despertos. Então, para começar, Catita, eu quero que tu comente essa frase, porque o mundo é dos despertos. Perfeito, Marcela. Eu carrego essa frase já há algum tempo, assim, né, no meu coração, porque justamente isso, eu acho que o mundo está precisando cada vez mais desse despertar. Mas o que é esse despertar, né? Na minha visão, é um contraponto com esse mundo do jeitinho, do vamos fazer de um jeito só, sabe? Aquela coisa do só eu vou ganhar, só eu mereço, essas egotrips aí que a gente vai enxergando no, ao longo do caminho, né? E falo isso num lugar de não excluir isso, né, da minha vida, não me coloco num lugar assim, eles lá e eu aqui, não, mas será que essa é a energia necessária que o mundo está precisando hoje, né? Fiquei pensando muito essa semana na alquimia, né, que eu estudo, né, fui química, sou química, mas para lembrar que eu sou alquimista, uma alma alquimista. E fiquei conversando muito isso com o Felipe, justamente sobre essa questão dos elementos que a gente está, pelo menos aqui na nossa terra, né, no nosso lugar de vida aqui no Brasil, né, então estamos no Brasil, sei que esse podcast vai voar ao mundo, então estamos aqui, eu sou aqui do Brasil, e nossa, a gente teve um impacto muito grande do elemento água, né? Nós aqui, em especial aqui no Rio Grande do Sul, e agora o Brasil, a outra parte do Brasil toda em chamas, esse elemento fogo, e tentando trazer uma conversa disso, assim, sabe? Se essa natureza tão potente, ela não está nos lembrando que a gente é elementar, que a gente é só um elementinho aqui que a gente precisa se dar conta que dentro da nossa energia, do nosso papel aqui como ser humano, a gente precisa fazer algo muito maior, né? Por todos, na verdade, né? Então, por isso que eu brinco disso, assim, o mundo é dos despertos, é quem já entendeu essa dinâmica de se colocar a serviço, né? Então, eu acredito muito, Marcela, tu disse que tu aprende comigo, mas eu aprendo muito contigo também, eu aprendo muito com todas as pessoas que se colocam na minha vida, assim, né? Eu sou muito agraciada pelos encontros, eu venho fazendo um trabalho na antroposofia, de estudar justamente isso, assim, né, esse poder do encontro, dos encontros kármicos, de pessoas que passam na nossa vida e mudam a nossa perspectiva de alguma situação, ou da nossa vida, né, de algo, de uma crise que a gente está passando, e eu, né, uma boa escorpiana, vou levando isso para o fundo, né, para o âmago, e vou ver assim, meu Deus, mas eu não quero ser uma pessoa que impacta negativamente na vida de alguém, né, eu não quero ser alguém que, de uma forma irresponsável, não que não tenha feito, não que eu não, né, não tenha sido em algum momento intempestiva, deselegante, em algum momento, mas acho que agora eu já estou mais consciente, mais desperta, de pelo menos trazer um pouco mais de reflexão sobre esse encontro. É muito mágico isso, né? Na multidimensionalidade do nosso ser, a gente está tocando alguém que está a quilômetros da gente, porque a gente pensou em algo, porque a gente fez uma oração por aquela pessoa,
né? Então, essa conexão, felizmente hoje a gente pode, por exemplo, aqui se ver, trocar em palavras, mas é muito mais sutil, né, do que a gente imagina. Então, eu penso nisso, que o mundo é dos espertos. Eu penso e sinto, né, Catita, que nós somos parte de um grande todo, muito maior. E eu acho que tu tocaste numa questão muito chave, né, Catita, que o que eu faço reverbera muito além de mim. Então, se nós vivemos durante muito tempo numa era de individualidade, agora o mundo, o universo nos chama para o coletivo, né, para a gente refletir Uhum. sobre o impacto das nossas ações. E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o que eu faço na individualidade não faz diferença. Faz toda a diferença, né, Catita? Sim, sim. A lá Mafalda, né, coube a mim ser eu mesma, né, então, coube a nós sermos nós, assim, então, assim, é um pouco, não sei bem a palavra, mas assim, seria muito pouco se a gente tivesse aqui para não fazer nada, ou só para gerar impacto negativo, né? Na própria antroposofia a gente vê muito isso, assim, o processo encarnatório e reencarnatório, né? Esse processo de vir para a Terra e voltar para o grande cosmos, é um processo, uma engenharia muito perfeita, é um lugar de muita sabedoria. Então, não tem quem está errado aqui, né? Não tem gente que caiu, plasmou aqui, ai, caí no lugar errado, ai, esse mundo não é meu. Não, é teu sim. Pode ser que não estejamos gostando do que estamos vendo, ou os combinados lá né, do contrato de vida terrena não tenham sido bem lidas, eu brinco, né, as notinhas de rodapé, mas elas estavam ali de alguma forma. Então, ninguém está no endereço errado. E se está aqui, está para trabalhar, né? Brincando assim, está para fazer o seu trabalho, esse trabalho interno de ser um ser humano, como é que eu vou dizer, um ser humano vivo, atento, né, perceptivo, para entender a sua humanidade. Então, é uma individualidade, um resgate do no coletivo, relembrar que somos humanos, né, que estamos aqui para desenvolver uma humanidade a mais. O projeto, talvez, desse ser que foi tão bem desenhado, tão bem desenvolvido, né, para atender todas as teorias, desenhado, plasmado, desenvolvido e evoluído, para fazer algo muito grandioso, né? Que é essa consciência expandida, essa compaixão transformada em ação. Então, tem tanto a fazer. Tem tanto, né? Eu tô com 46 anos, então eu fico olhando assim, já passei uma primeira metade, né, da vida, assim, eu sei que o Marco muitas vezes fala para 50, mas não sei se 100 vou chegar no 100 para contar como metade. Então, eu olho 46 e penso assim, nossa, tem tanta coisa que eu quero agora já, tendo trabalhado em alguns pontos meus de devolver isso para o mundo, assim, né, de fazer esse movimento acontecer. Se amanhã acabar, eu quero estar em paz. Se amanhã tudo acabar, né, se vir alguma situação que realmente precisa dar um reboot, um restart no sistema, eu quero estar em paz, né? Eu tenho tentado buscar isso. Não é uma tarefa fácil, né, Marcela? No rush da vida, a gente tem os nossos compromissos, nossos projetos, nossos sonhos, está ali né, querendo dar tudo muito certo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, se eu hoje, né, se for hoje um dia decisivo para minha humanidade, eu quero estar em paz. Eu acho que esse está sendo o trabalho do agora, né? E quando começou essa jornada para Catita? Quando tu tens um marco assim, o meu despertar iniciou nesse momento. Eu tenho numa coisa muito boba e até me emociona, né? Muito boba, assim. Eu sempre fui uma criança, Marcela, de uma infância muito, não é complicada, mas de uma infância, anos 80, pais separados, né? Um monte de coisa acontecendo ali e numa família bastante atípica, talvez eu possa dizer isso. Não é o caso falar deles, né? Nossa, hoje eu olho para isso e está tudo certo, mas foi como foi. Bem, mas então eu tinha. Meu despertar primeiro foi assim: eu tinha uma goiabeira, que eu até pude escrever sobre isso no conto da minha biografia. E um primo meu, muito maluco lá da minha idade, ele
bateu nessa goiabeira, machucou a goiabeira, machucou ela, né? E a goiabeira era a minha árvore da minha infância. Não sei se, né, se todas as crianças pudessem ter uma árvore para brincar na sua infância, e ela foi a minha. Aquilo me doeu tanto, Marcela, tanto, tanto, que eu fiz um curativo, vários curativos na goiabeira, né? Que Então eu passei amor! nebacetim, peguei nebacetim, né? Vai saber, algodão, band-aid, eu fiz um SOS e eu ia todos os dias trocar o curativo da goiabeira. Eu não tinha memória disso mais, né? Era até uma chacota das minhas amigas, né? Aquela coisa já meio bicho grilinho desde criança. Mas aquilo foi muito simbólico, porque eu senti a dor daquele ser que era aquela árvore, né? Esse povo o povo em pé já sempre me tocou muito as árvores, me tocaram muito assim. E ali foi meu começo de algo muito peculiar. Eu tinha uns 7 anos, 8, que tinha algo importante ali para mim, sabe? Então, primeiro setênio eu tive esse plim. Tá, criança cotidiana, brincando, me desenvolvendo, mas eu sempre fui uma criança muito questionadora sobre algumas situações, até sobre essas situações da minha família, né? As adversidades que eles viviam, e eu olhava assim, mas isso não deve ser assim, eu acho que não é assim, sabe aquela coisa, uma coisa assim meio investigativa, eu acho que isso não está certo, as restrições financeiras que eles viviam, as dificuldades emocionais que eles passavam, então aquilo caía num lugar interno em mim que eu não era um julgamento que, tipo assim, eu não quero isso. Eu tô aqui, mas tem alguma coisa que tá errada. Era muito claro isso para mim, sabe? Então, e esse dos espertos eu achava muito engraçado. A minha mãe e minha irmã dormiam quando elas, de tarde, né? Eles tinham aquela coisa de sesta e criança, né? E eu não dormia, né? Eu não tinha vontade de dormir. E ali era um período muito rico em que eu imaginava muitas coisas, né, Marcela? Então, assim, eu tinha um caminho de imaginação muito grande, assim, era uma criança muito inventiva, assim. E em situações que eu vi uma situação na minha vida que ali eu não estava entendendo, não estava gostando, não tinha orientação, não tinha pai e mãe para dizer, olha, filha, você está melancólica, você está triste. Não, né? Vida da criança era um mundo particular e dos adultos era outro. Então eu fui elaborando ali algumas inquietudes, né? Óbvio que isso também trouxe marcas bastante profundas que eu não consegui, aliás, que eu só consegui em terapia compreender, mas foi um terreno fértil. Hoje eu olho assim, que terreno fértil para ser isso. E eu acho que esse peregrina que tu trouxe no início veio aos meus 14, 13, 14 anos, né? Eu tive uma família sempre com muitas pessoas, a família da vida, né? Os amigos, minha família nuclear, ela é muito pequena. E a família dos amigos sempre foi muito gigante. Então, a minha casa da minha mãe sempre foi o QG dos amigos, nossos amigos, amigos do meu tio, amigos dela. Então, era lá que a bagunça acontecia. Mas eu me lembro de ainda ter essa tônica do mundo das crianças, adolescentes e dos adultos, de escutar um amigo do meu tio que chegou com um cajado do Caminho de Santiago. Ele fez o Caminho de Santiago. Eu não sabia onde era, o que era, como é que era, mas sabe quando aquilo é tão familiar que eu fiquei de escuta mesmo, que fiquei meio que brincando perto ali, 3 anos eu ainda brincava, né? Eu tive uma infância mais estendida, assim. E daí eu fiquei olhando aquilo assim, em algum momento prometi para mim que eu ia fazer esse caminho de Santiago. Eu não sabia se o caminho de Santiago era na cidade do lado, tá? Eu não tinha a menor noção geográfica do que isso representava. Mas prometi que eu ia fazer isso, porque tocou a minha alma, né? E eu nem ouvi muitos detalhes do caminho, mas aquele cajado fez sentido. E assim fiz, aos 30, minto, aos 40 anos, aos 30 anos, eu combinei com amigas que, gurias, aos 40 vamos fazer. Ninguém foi, ninguém topou. Tipo, vamos, sabe aquela coisa da galera? Vamos lá. Foi chegando perto dos 40 anos, ninguém, né? E nisso eu já estava casada com o Felipe. Eu convidei ele, falei assim: bah, Felipe, eu tenho um convite. Eu tenho um convite porque eu tenho um compromisso a ser cumprido, né? E vou para o Caminho de Santiago aos meus 40 anos. Ele, eu vou contigo. E fomos, né? Então fizemos o caminho aí aos meus 40 anos, e realmente ali foi um grande marco, assim, né? Outros marcos tiveram, mas eu acho que tem assim um paralelo grande desse espelhamento da biografia, da possibilidade de cumprir com os combinados da alma, sabe?
Não sei se E, respondi, né? Eu vou longe, tu viu, né? Eu vou, aham, vou aham. viajando aqui. Mas o teu despertar, tu entende que foi lá nos 13 anos, quando tu sentiu o chamado do Foi, caminho? foi. Por quê? Porque daí logo no início eu fui estudar química, né? Eu fui encontrar, tá, mas o que que isso tem a ver, né? Lembrem, né, uma infância que eu tinha que, as condições de subsistência eram extremamente importantes, então eu tinha que encontrar um curso que eu pudesse trabalhar imediatamente, né, Ah, e a sim. química era, então, química foi um curso técnico, que eu me esmerei muito, aos 13 anos eu fui estudar muito, para que ao ver aquela realidade que eu vivia, era uma realidade bem difícil, assim, sabe, Marcela, bem, nossa, de não ter as coisas para, não passei fome, não passei fome, mas eu não tive, eu ganhava roupa doada, né, eu guardava e falava para minha mãe, quando tiver dinheiro, podemos comprar uma roupa, um sapato, sabe, era aquela coisa muito, muito se tem, tem, se não tem, não, não tem, sabe, um lugar, nesse lugar, assim. E daí, mas uma família sempre com tudo muito, assim, tinha casa, tinha o conforto, né, o acolhimento, não passei privações, assim, passou fome, não era uma mendiguinha andando assim, não, mas aquele desejo de tu adolescente, tu, né, tá se expandindo, eu não tinha essa possibilidade, mas eu coloquei isso como uma possibilidade futura, né, e a partir disso, então, estudei química, mas era algo que eu queria entender os âmagos das coisas. Eu não queria aprender a fazer reação química, eu queria entender por que as coisas estavam acontecendo. Eu me lembro de uma aula, ter um estudo dos átomos, né, a evolução de como as pessoas foram entendendo os átomos, e eu me lembro de um determinado átomo, e o professor mais cabeça aberta falou, o átomo, no final da aula, o átomo que vocês mais identificaram no primeiro momento, a teoria, tem muito a ver com uma questão arquetípica de vocês, e eu fui aquele átomo típico, alguns ficaram lá com o átomo bolinha, né, e eu peguei aquele que tem todos os elétrons em volta, assim, né? Aquela coisa bem de movimento. Eu olhei assim, isso aqui tem alguma coisa. Que era bem o átomo que depois a gente foi entendendo a questão da quântica, né? Do Ah, mundo quântico, da química quântica. Bem, isso ali, aos 14 anos entrando lá no mundo da química. E também ao longo desse setênio, eu fui sendo a bruxinha das amigas, né? Então eu era muito intuitiva, eu tinha sonhos muito lúcidos, ao invés de ficar fazendo as coisas de adolescente, eu adorava subir no telhado de casa escondido, porque obviamente era proibido, né? E ficar vendo as estrelas. Então tá lá a Kátia olhando as estrelas, né? E ali eu comecei, e também comecei a ter sonhos com seres de luz, assim, né? Muito profundos, assim. No início, agora eu consigo falar, tá? Mas por muitos anos eu não conseguia falar, me trancava aqui na garganta. Era uma uau! coisa, era uma coisa que era tão grande aquilo para mim naquela época que eu olhei assim, meu Deus, mas por que eu estou sonhando com este ser, né? Avatares de hoje, que hoje a gente entende, assim, que são mestres, são seres de luz. E eu falei assim, mas eu não conseguia expressar para ninguém, eu não tinha ajuda, né? Porque eu não via ali o universo, até que encontrei uma sociedade espírita perto de casa, bem pertinho. E era muito legal, porque tinha um café da tarde maravilhoso no sábado, então eu falei para minhas amigas, vamos lá tomar café. Só que eu não sabia o que, que era, na verdade, uma sociedade espírita, né? E daí ali eu fui fazendo todo o trabalho de evangelização, fui estudar a espiritualidade, e no meio desse caminho, na vida de adolescente ainda, né? Então, assim, vidas em uma vida, né, Marcela? É, Está tendo aqui. Eu encontrei amigos, né? Amigos de atividade, fazia capoeira, e esses meus amigos, a gente decidiu montar um grupo de estudos sobre espiritualidade. Eu já estava aí com 17, 18 anos. mas que espetacular, tão cedo com, né, com toda essa abertura. Amei, amei. Uma viagem, eu brinco, né? Então, assim, é uma guiança que hoje eu olho assim, tá, tu entende, assim, por isso que eu digo, tem um plano espiritual Tem. na Terra, sabe? Não foi uma construção para fora, foi uma construção de dentro para fora. E daí nós estudamos, Marcela, anos e anos e anos, todas as religiões, né? A gente primeiro começou a estudar espiritismo, que acho que era o material que estava mais disponível, até que a gente teve um insight de, a partir de um determinado ano, estudar o islamismo, o budismo, várias, né? O catolicismo, todas as religiões, todos os ismos que estavam disponíveis.
E a gente era muito agraciado porque a gente trazia, surgiam pessoas daquele caminho espiritual para a gente, para fazer uma pequena palestra. Então, a gente estudava ali uns 3 meses, um determinado caminho, e vinha lá um muçulmano, veio um cara muçulmano para fazer uma explicação para a gente como era. Judaísmo veio um judeu, sabe? Então, assim, e no budismo a gente decidiu, logo tinha sido aberto o templo de Três Coroas, e a gente foi lá visitar, de ônibus, micro-ônibus, o micro-ônibus que hoje não passaria na primeira esquina do delírio, entendeu? Vamos subir a serra, alugamos, fizemos uma rifinha, assim, um rachid de que ônibus podemos pagar. Então é esse que a gente vai. Não conseguimos subir a lomba do templo, fomos subindo a pé, sabe? A lomba para o ônibus conseguir arrancar para estacionar. Guria, coisas assim aconteceram. Mas aí chegamos lá no templo, e é um lugar maravilhoso, aquele lugar, né? E na época o Rinpoche, que foi né, amiga do cara, mas foi o mestre que fundou, teve a visão lá no Tibete, né? E essa visão daquela montanha aqui em Três Coroas. Ele recém já tinha feito as orações do dia e já tinha se recolhido. E daí os caras que apresentavam o templo ficaram curiosos, uma gurizada, literalmente, né? E daí ele falou assim: deixa eu falar lá, deixa eu ver como é que a gente pode fazer para vocês, né, terem mais informações. E o mestre veio conversar com a gente. Uau! O Rinpoche, eu não sei falar o nome dele, porque é um nome oriental, assim, para mim é difícil de falar, mas ele veio e falou assim: mas de onde tiraram esses adolescentes de estudar budismo, né? E daí nós sentamos todos em roda. Eu lembro até hoje, assim, da sensação de ter o inglês muito empírico ainda, né, naquela época, falar o inglês muito rudimentar, mas era a língua que a gente conseguia. Ele falava em tibetano, os rapazes traduziam um pouco em inglês, um pouco em português, então foi muito lindo, assim. Então, meu caminho começou aí, Marcela, nessa experiência de olhar para o mundo e questionar por que esses caminhos, de novo, os caminhos, eles são tão diferentes, mas também tão específicos. E qual é o meu caminho? Onde é que eu tô, né? E daí eu dei uma vazão para esse lado muito intuitivo, essa conexão com as estrelas. Eu fui dando espaço para esse mundo do sutil na minha vida. Dou uma pausa bem importante na minha biografia para viver um mundo bem ordinário, cotidiano, né? Um mundo bem cartesiano, que me enrijeceu demais, porque eu só cuidei de um lado. Mas como a natureza é muito sábia, né? Depois de um processo bem lá nos meus 33 anos, que são os anos crísticos, que se fala na antroposofia, que é um ano de renascimento. Eu fiz um processo bem transformador, assim, mudei e vivi uma relação, tive que terminar essa relação, fui viver outra relação. Depois disso veio o Felipe, mas eu já queria me abrir para uma outra forma de me relacionar afetivamente, e veio tudo de volta. Daí fui para Cabala, daí, né? Daí a caixinha de Pandora começou a sair, e daí os caminhos foram se apresentando mesmo, né? E também, daí, num período de muita dor, eu encontrei o Reiki, a minha mestra de Reiki, né? Tu também é uma mestra de Reiki, eu sei a importância desses mestres na nossa vida, né? E a Roberta, ela foi. Daí eu fui caminhando ali, né? Pelo caminho do Reiki. E a partir disso, daí os portais se abriram. E aí não parou mais, né, Catita? Não parei mais, não parei mais. E era um lugar em que, obviamente, estudei coisas que hoje eu nem não me sintonizo mais, mas que fizeram parte, de uma forma muito importante para mim, assim, para despertar, assim, né, para trazer. E eu me lembro daí como chegaram os registros para mim, assim, num sonho, né, e daí aquilo veio uma informação, e eu acho que o mais importante disso foi que eu ia trabalhar com isso e que eu ia ter um espaço. Sim, ter um espaço, né? Não era algo que eu não neguei, porque eu falei assim, fez sentido num lugarzinho bem íntimo, mas eu não, assim, não via possibilidades, assim, sabe? Assim, mas como? Eu tô num outro lugar, num outro jeito de viver, de trabalhar. Eis que tá aí o Jolito mesmo, mencionou no início, né? 8 anos, esse lugar para manifestar, e isso surgiu
na nossa vida, assim, na minha do Felipe, assim, um trabalho que surgiu é simplificar demais um trabalho que, né, que a gente arduamente foi construindo, mas muito bela, de uma forma muito bela também, assim, num lugar de sentido que não é precisamos ter um lugar, mas tem um lugar, e que lugar vai ser esse que é o que a gente vai fazer, né? Então, foi um pouco nisso, assim, então esse despertar, eu acho, eu gosto de colocar nesse lugar da criança, porque às vezes a gente fica nesse cabeção do nosso adulto, né, tentando encontrar um lugar, um propósito e desenhar isso nesse lugar, mas hoje eu já vejo isso porque a antroposofia, ela voltou, posso dizer que ela voltou para a minha biografia, né, nesses últimos 4 anos, e a gente vê nitidamente isso, que as sementinhas, elas estão plantadas neste ser, né, aquele ser veio com todas as ferramentas, todos os elementos necessários para essa transformação. A gente só precisa autorizar e se autorizar a viver isso a partir do desenvolvimento, né? Então, é lindo de ver, assim. E eu acho que foi ali naquela goiabeira que eu assumi que eu tinha algo peculiar em mim e que eu precisava fazer algo com isso. Não precisava, mas que eu podia. Eu te ouvindo, eu fiquei pensando muito na palavra propósito, Catita, Uhum. porque esse é um conceito que às vezes é até escravizador, né? As pessoas ficam procurando o propósito. Qual é o meu propósito nessa terra? Qual é o meu propósito na vida? Isso se confunde muito com o trabalho, né? E olhando para a tua história, e eu me identifico muito também em alguns aspectos, né? Será que tem um propósito, né? Porque a gente poderia olhar para a Catita e dizer assim, tá, mas só um pouquinho, ela trabalhou com química, então ela é química. Não, não, só um pouquinho, ela faz leitura de registros acásticos, tá, mas tem antroposofia, tá, mas o que a Catita quer na vida então? Né? As pessoas tendem Sim. a querer, né, Catita, achar que Uhum. tudo tem que se encaixar em um caminho só. E eu tenho tido essa compreensão, e eu quero te ouvir sobre isso, que o nosso propósito, ele é algo multifacetado, né? É como as raízes de uma árvore, ou como a copa de uma árvore, né? A gente não veio para cá Uhum. para fazer uma coisa, né? Concorda comigo? Totalmente. Totalmente. E eu gosto de dizer isso porque vai se revelando. Quando a gente se permite, e eu não acho que é uma permissão dada no lugar do pensar, é no lugar do sentir, né? Então, pensando na minha própria caminhada, assim, né? Eu fui uma química muito péssima, pensando na química científica, né? Porque eu não gostava dessa química dos elementos. Obviamente, né? Se algum dos meus empregadores viu isso, eu dei o meu melhor, tá? Dei o meu melhor. Mas eu gostava do ser humano. Então eu fui aos poucos, me interessava mais o pensamento de alguém que eu estava lá fazendo uma auditoria, vamos dizer assim, que eu trabalhei muitos anos em área de qualidade, né? Do que necessariamente o fundamento da norma. A norma ela era uma desculpa para esse encontro, né? Dando um pouquinho desse exemplo. Então, de fato, eu acho que isso foi, sem dúvida, uma escravização desse termo, um desgaste profundo desse termo, como se fosse assim, dentro dessa sociedade. Que tudo tem que ter um fundamento, né? Capitalismo selvagem da vida. Aparentemente, isso foi muito bem vendido, bem introjetado, e daí série de livros sobre isso, né? Acho que fica entre os mais lidos, não sei do que. Mas será que tem coração ali? Será que eu estou sendo top 10 das galáxias, o melhor, isso e aquilo, e estou falando em todas as esferas, no mundo corporativo, no mundo social, no mundo terapêutico? Será que eu preciso disso, de ser esse top, ou se só eu mesmo já é o suficiente? Porque já é tudo que eu posso ser, né? Então, esse propósito, eu vejo assim, eu gosto muito desse termo, e sempre foi uma coisa muito genuína minha. Se o eu digo minha, mas eu acho que é algo que não é marca registrada Catita, sabe? Mas é algo que eu Sim. consegui ouvir ao longo da vida, assim. Se o meu coração não tiver ali no que eu estou fazendo, eu não sou nada. Eu tenho um exemplo que eu amo e eu admiro, tem aqui perto do Jolie, aqui perto de casa, uma mulher que vende pão na esquina. E ela vende, ó, anos e anos, eu de busão da firma, passando ali, ela anos ali. Até que um dia eu consegui parar para conversar com ela e perguntei como é que tu chegou nesse lugar?
Assim, eu era gerente de um grande banco. Eu tive um burnout, ela nem tinha burnout, nem existia esse termo, tá? Eu tive uma crise emocional muito grande, e desde lá eu faço pão porque eu amo fazer pão. E daí agora ela tem um QG, um drive-thru ali na farmácia que abriu, as pessoas param ali, ela conversa e ela entrega pão. Eu acho tão lindo isso, primeiro porque eu acho que o pão é um símbolo da partilha, né? Um símbolo do fazer manual, dos fazeres ancestrais, do alimento da alma. Eu amo, eu também quis nessa vida ser padeira, mas não consegui ainda fazer esse movimento, então por isso que me toca muito esse do pão. E, Marcela, foi tão importante ouvir isso, assim, há muitos anos, tá? Isso não foi agora que eu parei para me falar, há muitos anos. E eu olhei assim, tem como tu ter propósito fazendo aquilo que tu ama. Então, eu acho que é esse lugar do fazer o que tu ama, o que tu acredita, que tu faz bem feito, que tu faz com todo o teu coração. Ai, Porque o que é de verdade, acredito muito, muito nisso. né? Porque eu sempre brinco assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Sabe aquela coisa assim, tá, tudo bem. Óbvio que a gente não vai sair, né? De verdade, mentira, não é uma brincadeira em relação a isso, mas a alma sente, quando tu tá com a tua alma presente, tu sabe, tem coisa aqui, tem alguma coisa que eu posso não entender, elaborar ou compreender, talvez às vezes não nessa vida, mas tem algo ali que não soa verdadeiro. Então eu olho para isso com uma certa restrição sobre quando as pessoas chegam para mim querem encontrar o propósito, então eu falo assim, vamos se autorizar a viver o propósito. Né? Vamos se autorizar a experimentar, fazer o que é possível. Então, eu acho que tem a ver com isso. Viva de propósito, né? Então, tá vivo é um grande propósito, Marcelo. É um grande propósito, né? Ainda mais a gente aí, nesses momentos tão especiais da humanidade, a gente tem uma tarefa que é ser humano. Então, não adianta eu ser o bambambam, e se ali no lado eu sou um ser humano que humilha os outros, que maltrata os outros, né? E, e eu acho que tem esse limite, a gente começou a falar sobre tem uma diferença em tu sustentar a tua individualidade, este eu, dentro do universo coletivo, e que tem que ser no coletivo do estamos juntos, numa jornada, e o individualismo. Porque essa narrativa do propósito faz com que eu queira ser tão, tão, tão diferenciado dos outros que eu me afasto da minha verdade e, consequentemente, das outras pessoas. E no mundo de redes sociais, mais ainda, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Quando eu fui fazer o meu trabalho de aconselhadora e me apresentar no Instagram, a guria que estava me ajudando, né, da consultoria, ela falou, tu quer abrir um novo Instagram profissional, né? Daí eu fui olhar o meu Instagram, e quem for rolar lá, agora eu tô postando mais coisas de aconselhadora, né? Eu olho assim, caos na terra, esse Instagram, o algoritmo fica louco comigo. Claro que, né, uma vida de empreendedor, eu faço de tudo um pouco, né? Faço eu as minhas postagens, faço as do Jolie, eu faço esse trabalho sem, e eu sou péssima escrevendo português, né? Então, às vezes está o Felipe, a minha irmã, me dando uns recados, a dislexia pegando, Kátia, tal coisa está muito mal escrita, vamos lá, vamos corrigir, ainda bem que eu editar, mas foi, sabe? Foi para o mundo. Então, quando eu fui olhar meu Instagram, eu fui olhar assim, eu falei assim, não, eu não quero apagar isso, porque isso é minha história. É o jeito que eu penso, eu posso hoje talvez trazer uma nova narrativa para as pessoas até entenderem o que eu faço, mas tem muito de mim ali, né? E tem muito do que eu penso, tem muito do que eu acredito, e se as pessoas elas não entenderem que eu tenho essa energia, elas não vão me vincular, porque eu gosto, obviamente, né, no processo terapêutico, tu tem que não é que tem que, mas é natural tu te colocar num outro lugar, tu, né, trazer as tuas técnicas, tuas referências, mas esse lugar só existe porque eu existi antes. Então eu não consigo, Kátia, não consigo fazer se desvincular, embora eu quase morro rindo, porque quando eu olhava os meus destaques, eu ria tanto, eu falei assim, meu Deus, a hora que... E eu não atualizava, porque não era Instagram profissional, então eu não atualizava. Então eu ria, falava assim, mas vai estar ali, eu tenho que sustentar isso, porque eu não nasci a aconselhadora biográfica apenas, né? A Catita, essa é uma das minhas atividades, um dos caminhos que eu estou escolhendo para servir ao mundo. Então o resto também serviu. Catita, tu trouxe um ponto que eu considero uma joia. Eu falo muito
com os meus clientes nesse processo de despertar, de expansão de consciência, de descobrir-se sobre integração, né? Integrar as nossas partes. Porque às vezes, quando as pessoas iniciam esse tipo de caminhada, né? Que a gente está chamando aqui de despertar, elas entram nessa polaridade, né? Então agora eu sou um ser espiritual. Agora eu não posso mais fazer determinadas coisas. Agora eu vou esconder essas partes de mim que eu não gosto. E não é sobre isso, né, Catita? É sobre a gente reconhecer quem nós somos, reconhecer que tudo que vivemos e escolhemos lá atrás fez quem somos hoje. Né? E eu achei muito, muito preciosa, né, essa denominação de peregrina. Acho que todos somos peregrinos, né, Catita? Não existe assim, ó, isso aqui eu não vou mostrar. Exato. Embora seja muita lógica da rede social, né? Eu achei o máximo essa tua visão. Não, tá tudo ali. Sim. Isso sou eu. Sim. Exato. E aquilo ali é só uma partezinha de tudo que eu sou, né? E de tudo que eu tô, do que há de vir desse processo do caminhar na vida, né, Marcela? Sem dúvida, eu acho que hoje é um tipo de necessidade ter esse tipo de comunicação, é uma forma como as pessoas nos encontram, é uma forma como a gente troca, mas eu gosto de chamar pro íntimo, né? Para esse lugar da intimidade. E, Marcela, eu só consigo hoje me colocar nesse lugar porque eu consegui, nesses processos, mergulhar em sombras muito profundas, né? E olhar para isso claro, não é uma coisa simples, não dá para dizer que esse é um processo simples, mas tem duas frases no meu caminho desse autoconhecimento, desse estudo, né, sobre o ser humano e como me colocar como terapeuta, que foi isso. Eu só consigo levar o outro até onde eu já fui. Eu sei que tem gente que não concorda muito com esses papos, porque eu não preciso levar ninguém até onde, mas eu não tenho um lugar de fala em várias outras camadas de outras pessoas que estão ali. E daí eu posso ir até onde eu consegui elaborar, né? Eu nunca vou me esquecer, assim, já atendia várias pessoas, mas eu nunca tinha tido um luto, assim, importante na minha família, na minha história, né? Então, eu sempre olhava para a morte. Eu gosto do lado sombrio, porque eu sou escorpiana, então eu amo coisas assim, né? Não são os mistérios, mas eu entendo esse lado. Não é que eu entenda, seria arrogante, mas, assim, sabe, afinar. Eu sou afinada com essas coisas. Eu falo, Felipe, às vezes, ai, já vem a densidade aí, né? Tem que ir lá pro ama. É mais ou menos assim, é como eu depuro, né, meus processos. Mas daí, então, a morte, eu não vi a morte como uma coisa complexa, complicada, o luto era muito num lugar teórico, sensível, mas ainda num lugar teórico. Daí, quando eu perdi a primeira pessoa na minha história, que foi minha madrinha, sabe a primeira coisa que eu pensei agora eu sei o que eu tô falando. Agora eu sei o que essa pessoa está falando, porque o lugar que aconteceu essa narrativa minha ressoa com a narrativa do outro. Só dando um exemplo, porque até então eu estendi a minha mão, mas eu estendia, Marcela, num lugar muito consciente de que não era uma dor que eu já tinha vivenciado. E hoje eu valido todas as minhas dores, porque sei que elas também estão a serviço de alguma forma, né? Seja minha, de algo coletivo, de algo que eu vou estar lá no atendimento com as pessoas. Então, é num lugar que me torna humilde quando eu olho para as minhas sombras. E daí, a partir da humildade do humus, né? Que vem de onde vem a palavra humildade, que pode brotar algo dali. Né, daí eu posso, de alguma forma, não dizer para a pessoa, vem aqui, venha comigo, siga-me os bons que eu sei por onde ir. Não, eu elaborei daqui. Como é que tu está elaborando daí? Né? Então, torna isso tão mais verdadeiro, sabe? Tão humanizado esse processo, né? Eu acho que tem isso em várias camadas, quando a gente também adoece, quando a gente está passando por uma crise, quando a gente está vivenciando essas sombras, se a gente conseguir aos poucos entender que isso é uma partezinha da gente e ela é uma parte importante do laboratório da alma, a gente consegue daí realmente ou entender os outros, entender nosso propósito, ou simplesmente saber que a gente não está de passagem aqui na Terra, né? É claro que tu não precisa ser um amante da dor ou da sombra, né? Ficar grudadinha nela, minha amiga, vem aqui, vamos ficar o tempo todo vivendo nesse lugar. Mas entender que tem um diálogo que ela faz parte, quando eu vou integrando, quando eu vou entendendo que ela é professora, eu aprendo.
a lição. Né? Se eu tô lá teimando, e eu não tô dizendo que é tudo fácil, às vezes tu tá lá, né, levando a cabeça, e tu, meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Acaba, que dia que os humilhados serão exaltados, vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vivendo, né? E daí eu sempre gosto de dizer assim, fiz esse exercício, se os dias ruins da minha vida fossem excluídos da minha história, e o custo disso fosse eu não ser quem eu sou, eu não quero. Eu não quero perder essas partes. Porque eu sei que o que eu sou hoje me traz contentamento, me deixa contente, né? Eu olho para isso assim, nossa, ainda tem tanto para fazer. Tá, vamos lá, Catita. Mas eu já estou contente de pelo menos ter feito esse despertar, né? De me colocar a serviço. Faz sentido, Marcela? Muito sentido, muito sentido. Né? Então, a sombra, eu acho ela importantíssima, e a gente tem dores e tem sofrimentos, né? A gente tem a nossa experiência, ela tudo é uma grande experiência. A forma como a gente lida com essas experiências é do próprio trabalho que a gente vai fazendo. Então, algo que doeu a primeira vez, se eu tomei lições, não quer dizer que isso nunca mais vai acontecer. Às vezes é do meu processo kármico, eu vou passar por esse processo por muitas vezes. Mas aí eu já entendi a dinâmica, eu já saio mais rápido da crise, eu já consigo encontrar caminho. Por isso que o processo terapêutico ele é tão importante. Porque daí eu tô, né, sabendo que eu tô em um caminho que as coisas estão acontecendo, eu não estou sozinho nesse trabalho, né? Então, ou seja, porque eu convido alguém, um terapeuta para me ajudar, ou porque eu compartilho isso com pessoas afinadas, porque eu, né? Então, eu acho que isso é tão importante. Concordo. Agora eu quero costurar dois temas, né? O Tá. propósito e a sombra. O que a Uhum. Catita pensa sobre onde nós vamos, para onde nós estamos indo? Eu tenho que chegar em algum lugar, eu preciso buscar a minha cura. E o que seria uma cura, né? Eu gosto muito de falar Uhum. sobre isso, sabe, Catita? Porque Uhum. às vezes, quando a gente está no meio dessa jornada de autoconhecimento, a gente também está buscando um propósito dentro dessa jornada, né? Então, eu tenho o objetivo de curar as minhas feridas, eu tenho o objetivo de iluminar as minhas sombras. Uhum. O que a Catita pensa sobre isso? Sobre esse objetivo, né? Eu penso, não sei se eu penso, mas eu sinto assim, que o ser humano é inerente da realidade humana os processos de desenvolvimento. Crescer dói, literalmente falam isso, né? Porque eu não sei se tu teve dor, eu tive dor do crescimento nas pernas, Sim, era horrível, né? O Nicolas deve estar tendo também, sim. né? Aquela coisa toda. Então, assim, quando começa a crescer dói, não precisa ser sofrido isso. Mas quando eu olho para esse processo de expansão, seja da minha consciência, do meu corpo físico, meu corpo emocional, meu corpo espiritual, conforme eu vou vendo que isso vai expandindo, eu vou ocupando novos lugares deste meu eu, desse meu ser, e é natural encontrar atritos ou reflexos ou situações em que são desconhecidas. É óbvio, não estou colocando aqui, porque tem situações e pessoas que têm situações de muitas feridas, principalmente até causadas por outras situações, por outras pessoas, e assim vai, né? Um senão de situações. Mas esses processos, se eu estou conseguindo me colocar presente, eu vou aos poucos me dando conta de que isso aqui não funciona para mim, isso aqui me machuca, isso é abusivo, é um transtorno que eu estou encontrando em alguma situação. Então, acho que o caminho e o grande propósito é esse estar presente e se autorizando a perceber onde eu estou, para onde eu estou encaminhando e por onde eu tive trilhando o meu caminho da vida, para entender o que me é, de alguma forma, por hora desafiador, por hora confortável, por hora uma situação em que está me machucando. Não sei se, sabe, eu não acho que seja uma coisa assim que está tão bem costurada no sentido de que isso é um caminho só, mas eu acho que passa por esse processo da presença, né? De olhar assim os contratos da vida que a gente vai fazendo, esses combinados, seja no nível da relação, no nível profissional, no nível da própria saúde, da relação com o nosso corpo. Como é que eu
tô. Se eu estou sendo um ser humano presente, eu estou identificando o que está sendo favorável para o meu processo evolutivo ou não favorável. Nem sempre é fácil enxergar isso, porque às vezes a gente está, né, aquela coisa, uma vez eu li isso, alma mole, vida dura, tanto baixa até que cura, né? Então é isso, eu estou fortalecendo a minha alma, às vezes a alma, ela tá lá muito machucada, ainda que ela não consegue nem respirar, mas a gente sabe como ser humano, se eu olhar hoje os lugares que eu tive mais sombrios, assim, a gente saca que tem ali alguma coisa que eu não quero mais isso, né? Isso não serve mais para mim. Chega. Eu posso não saber como isso vai acabar, mas eu já sinto, já percebo que já não dá mais em algumas situações. E daí pequenos movimentos, que seja primeiramente essa tomada de consciência, de entender onde dói, como dói, eu vou lá e faço alguma coisa. Não sei se respondeu. Uhum. Então, eu acho que é o job, é o job de estar na Terra, é estar curando sombras, porque também tem isso. Não quer dizer que eu curei essa sombra, que todas as sombras estão curadas. Novas sombras acontecerão. Mas também tem uma coisa que eu fui agraciada uma vez com uma palestra, assim, do Roberto Crema, e ele falou: para grandes processos de iluminação, grandes vales profundos chegarão. Uau, amei essa frase. E só existe sombra porque tem luz, porque a sombra ela não existe sozinha. Entende? Então, quando a gente olha para a sombra, daí, né, e vamos fazer um exercício físico aqui, né? Tem um sol batendo, tem como é que a gente diz, um corpo, um objeto que está aqui fazendo frente àquela luz. O que eu enxergo da luz é a sombra, né? Vamos brincar ali, né, com a minha sombra no sol, vamos olhar aquilo ali. E daí, quando eu olho, mudo a direção e enxergo o que é que pode ser iluminado disso, né? O que é que está iluminando, o que é que preciso trazer luz para essa situação. Quando eu mudo a direção, eu entendo que aquilo que é a sombra não é para ali que eu tenho que olhar. Não é negar, né? Mas entender essa dinâmica. Então, às vezes é a bênção, às vezes é a lição. Então, se a gente está tomando uma lição, está lá pedalando numa situação, se eu der só um passinho para o lado, enxergar a dinâmica das coisas, eu já vou compreender que eu posso não ter força, conhecimento, recurso ainda de mudar isso, mas eu já não estou mais no mesmo lugar. Então, eu fico mais esperto, a coisa fica, sabe? É que nem num processo de uma discussão com alguma situação, com alguém, uma questão que tu está te opondo. Quando não quer, dois não fazem, né? Então, é justamente isso. Essa briga interna também, ela também pode ter uma escolha. Por que eu vou ficar insistindo, batendo cabeça numa situação que ainda talvez não seja a hora? Né? E confiar no plano divino, eu acho que a gente é tão assistido por seres de tanta luz, que nem a gente começou lá o nosso papo, né? Tem tem uma engenharia sagrada, uma arquitetura perfeita acontecendo. Ninguém está aqui de passeio, não tem nada que não. Mesmo as coisas mais complexas, difíceis que a gente está passando agora, tem uma ação e uma reação. Tudo que está acima está abaixo, né? Então, as leis herméticas que poderiam ser ensinadas na escola já seria uma grande coisa, né? Se a gente já pudesse ensinar isso já no primeiro, tem até dicas aí, o Cabalho para crianças, Ah, né? eu não sabia, que legal! Tem Vou perguntar para o Nicolas. Providencia, eu adorei, assim, eu até não me lembro se eu já dei para o Cassiano, senão eu já vou fazer isso mesmo, que vem Dia das Crianças, mas tem o Cabalho para crianças, que é justamente isso, que é o que está acima, está abaixo, mas na linguagem infantil, porque eu acho que essas leis universais, aos poucos, elas sempre estão acontecendo, mas esse conhecimento ancestral, né, Marcelo, tu também gosta, né, uma boa filha de Adoro. Isis, a gente ama essa história. Esses conhecimentos ancestrais, eles foram sendo perdidos. E tem muita sabedoria nisso. Tem muita sabedoria nisso. Tem muita sabedoria em todos os lugares, né, Catita? Para quem tem olhos para ver, para quem tem ouvidos para ouvir. Como é Sim. importante, né, Catita? Eu falo sempre que o caminho é para dentro, porque a gente tem Uhum. muito essa sabedoria dentro de nós, né? Seja pela nossa ancestralidade, né? Que tá, quanto conhecimento a gente traz junto, né? Que não é só nosso, Uhum. seja na natureza, que está fora, mas também está dentro, né? Muito. Então, como é profundo e é complexo esse caminho de despertar, essa jornada de autoconhecimento, mas
Como é libertador, né, Catita? Como é Total. gostoso a gente se descobrir, a gente se entender. Nossa, é maravilhoso. Essas eurecas que vão surgindo, né? Esses cataplopt aí, nossa, olha só o que aconteceu. E eu acho uma coisa bem interessante que tu perguntou ali, fez na tua questão, que é, e quando eu chegar nesse lugar, o que fazer aqui? Se tem uma engenharia sagrada, se essa é a grande escola da vida, então eu posso ir. E qual o grande medo das pessoas? Da finitude? É, E daí eu quero correr tanto para quê? Falando eu que sou mega acelerada, tá? Mas é porque eu fico olhando, eu não estou indo para um lugar, né? Eu que, na verdade, uma boa mercurial, eu quero, né, entender do mundo, compreender, mas não com esse lugar do eu tenho que. Isso não é um checklist, sabe? Eu não preciso uhum. check, check, check. Mas eu preciso olhar para algumas situações e entender, e quando acabar, acabou. Deu, esgotou, querida, tá? A formatura chegou. Vamos lá ganhar, né? Vamos ganhar a toga da vida e vamos para o mundo, então, vamos para o universo, vamos acabar esse processo. Será que a gente está preparado para isso? Quando chegar, então eu acho que esse rush do tenho que alcançar não nos deixa desfrutar. E quando a gente não desfruta, e acho que é uma nota constante que passa por mim, eu acho que quando eu comecei a falar que eu estou com 46 anos, né, eu falei assim, não é os humilhados exaltados, alguém vai vir e vai me dizer seja exaltada agora, os dias de luta, dias de glória. Eu vou ter que transformar isso no meu dia a dia, nessas condições que eu tenho me colocado. Então, eu tenho feito isso. Como é que eu posso desfrutar um pouco mais aquilo que para mim é desfrutável, né, que me traz alegria para minha alma? Eu tenho tentado fazer isso, sabe, Marcelo? Desfrutar. Porque se eu não se eu não me der conta que eu estou vivendo, que está passando, o dia de ontem não existiu mais. Está lá no meu registro acástico, né? Está lá no meu campo, mas eu não estou mais lá. E daí eu vou precisar ficar o tempo todo voltando, voltando. Não, eu preciso saber que eu estou no progresso, mas que eu estou realmente integrando essas partezinhas minhas, porque eu já estou com tudo pronto, todos os meus atributos, eu estou lapidando, né? Estou lá polindo esse ser humano para ficar ainda mais próximo de algo que é o grande projeto de ser humano. Quero trazer um outro elemento para a nossa conversa, Catita, Uhum, que eu acho que não tem como a gente não explorar esse universo que ainda é desconhecido para muitas pessoas, que é o universo do coração, né? Tu uhum, trouxeste um pouco isso na tua fala, né? Da gente ser de sim, verdade, da gente seguir o que o coração está nos indicando. E eu percebo, eu quero ouvir de ti, né? Qual a tua visão disso? Que é um espaço ainda que causa medo para muitas pessoas, né? Entrar em contato com o coração. É como uhum, se, né, as pessoas me dizem assim, ah, mas eu sou muito mental, eu preciso entender tudo, eu preciso controlar tudo. É como se uhum, ir para o espaço do coração fosse colocar a pessoa numa vulnerabilidade, num perigo, né? uhum. Mas eu acredito que tu concorda comigo, que é o caminho, né? É a gente Falta. unir mente e coração, a gente não ter medo desse Uhum. espaço, que é tão rico, né, Catita? Total, total, total. Eu adoro tu falar isso, e legal que a gente nem combinou, né, Marcela? Não. Porque esse é o objeto do meu estudo na antroposofia, assim, né? O que que acontece? Na minha biografia, os problemas cardiológicos são muito importantes. Eu carrego o nome da minha avó, Reinalda, que morreu aos 56 anos, no terceiro nó lunar dela, de uma doença de Chagas, né? O coração. Eu tenho família, praticamente todos os meus tios, principalmente lá da família, tá? Da mãe, da materna, né? Da família materna. E ato falho, porque realmente foi o núcleo que eu mais convivi, foi com a família da minha mãe, né? Todos têm problema de coração. E eu, em algum momento da minha vida, eu falei assim, eu não quero ter problema cardiológico. Eu não quero, né? Daí, quando começou os processos, porque a minha mãe teve um AVC aos 49 anos, primeiro Uhum. AVC dela. E ali a carreira cardiológica hospitalar dela começou, né? Eu brinco, puxar o currículo dela, a ficha dela não é limpa nos hospitais que ela já circulou. Então, ontem a gente estava fazendo um exame e a gente estava falando sobre isso, né? Ah, seu currículo, hein?
Mas, brincadeiras à parte, então, o que que acontece? Olhando na minha biografia, eu falei assim, eu tenho uma história para isso, porque a minha mãe teve vários eventos no meu curso de formação, né? E eu disse, não, isso aqui tem um recado do universo, né? Eu vou olhar para isso. E o Steiner, né? Então, o Rudolf Steiner, que é dessa escola de antroposofia que eu estudo, né? O fundador da antroposofia, ele trabalha 6 exercícios, que é um dos grandes trabalhos do ser humano é despertar essa flor de lótus, que é chamado chakra do coração, chakra cardíaco, né? E eu disse, então tá tudo em casa, eu sei o que é que, já estou entendendo de alguma forma, tem vários e é pesquisa que eu acho que não vou acabar nessa vida, mas acho, né, depois que eu me formei, eu comecei assim, eu quero mergulhar nisso. Então, o que ele diz, assim, que o grande trabalho da evolução humana é desenvolver essa linguagem, porque é o sentir. Na trimembração do ser humano, pensar, sentir e querer. Onde é que a gente se bate, Marcela? Quando a gente pensa uma coisa, está sentindo outra e está fazendo outra. Né? Então, como é que a gente cria ressonância entre o que eu penso, que tem a ver com o meu passado, com as memórias, as imagens do passado, com o que eu estou indo para o futuro, que eu quero realizar na minha vida, que eu acho que eu devo realizar, e toda aquela coisa do propósito, se eu não estiver no presente e no sentir. Então, é aí que eu vejo porque o que acontece? É nesse lugar, nesse território fértil, que eu tenho certeza absoluta que é onde acontece a mensagem divina. É onde a gente entende, Marcela, que dentro dessa humanidade atual que a gente está vivenciando, né, essa era da humanidade, a era da alma da consciência, que a gente precisa entender as dualidades e encontrar essa verdade. E como é que é a mistura? Porque lidar com emoções, a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para fazer continha, para fazer quais são os dias históricos, qual a geografia, os estados, mas a gente não é treinado na escola para sentir. E no mais nossa geração, né? Tu também, eu entrei na escola, tinha OSPB, ainda era ditadura militar. Tu entende? Então, assim, obviamente, tem um estudo, né? Tu vai entender a biografia de um país, de uma região, tu entende que também tá tudo, né? Tudo pertence. Mas tem ali uma narrativa que também é incutida numa criança que é um receptáculo tão prontinho, né? Hoje eu olho, tá, beleza, foi a escola que eu recebi, ainda bem que eu tive eu brinco, uma educação Waldorf em casa, né, e não necessariamente numa educação Waldorf na escola, tudo certo. Mas essa narrativa do pensar nos enrijece e nos torna robôs. Então liga e desliga. E daí eu quero ver a IA traduzir aqui, amo a IA, tá? Eu sou super tecnológica, Lua em Aquário, eu amo coisas tecnológicas. Mas eu quero ver a inteligência artificial fazer o cheiro do meu jasmim dos poetas chegar até aqui. Sabe? Então eu fico pensando justamente nisso, que esse sentir, ele começa por uma contemplação. Eu não preciso resolver, não é uma coisa que eu preciso resolver o que está aqui. A partir do que está aqui, eu vou sim usar recursos do meu mental, da minha inteligência, seja ela intelectual, emocional, espiritual, para daí fazer as transformações. Mas se eu não der conta de perceber o que eu estou sentindo, mesmo que não tenha um nome, e daí, né, Marcela, a gente tem que agradecer esse corpo oráculo aqui, que ele diz tudo, né? No meu processo terapêutico, eu faço via a experiência somática, e uma vez eu escutei isso da minha terapeuta: tudo que tu viveu, teu corpo estava presente. Atualmente, talvez não. Sabe quando aquilo cai assim? É verdade. E reproduzo isso em vários momentos, porque faz sentido, né? Então, o corpo. Então, esse sentir, às vezes, é um frio na barriga, às vezes é uma dor no joelho, às vezes. Então, o sentir, ele não é aprendido, porque já é uma qualidade da gente. A tradução do sentir, ela pode ser lapidada, elaborada. Marcela define o amor, Kátia define o amor, cada um vai ter sua referência. Definidor. Então, cada um vai ter seu referencial, mas a gente precisa entrar em contato. Se a gente não entra em contato, ele não existiu. Então, eu acho que esse é o grande trabalho da humanidade. Eu vejo que, e daí, quando tu transforma o desconhecido em algo que ainda é inédito, só não sabe, tu contempla com os milagres.
né? Eu brinco que aqui em casa tem uma máxima que é, eu pergunto para Felipe, o que, que eu sempre falo? Que a tua intuição nunca erra. Ele fica tirando um sarro disso. E é verdade, porque quando eu aprendi a entender que essa linguagem sutil, né, a intuição não é adivinhação, ela é uma linguagem que é algo não elaborado numa linguagem do cotidiano ou mental, mas tem algo acontecendo, sabe? Daí, para mim, eu criei os meus mecanismos catita de entender que eu estou vivendo num caminho intuitivo. E daí eu estou respeitando isso. Por que, que eu tenho que respeitar só o que está colocado? Daí tem uma imagem, daí tem um documento, daí tem um certificado. Não, é algo que a gente relembra da alma. Não sei se respondi, né? Dei uma voltona, mas eu acho que é por aí, sabe, Marcela? Esse é o único trabalho. Eu concordo, assino embaixo. E acho que tu utilizou as palavras certas, sabe? Foste muita contribuição, Catita. Nossa, Sim. E só para complementar uma coisa que eu vi numa palestra, e eu achei isso muito lindo, numa palestra antroposófica sobre, né, como eu estou pesquisando o coração, que eu não sei explicar muito bem o detalhe, mas me marcou isso, que olha que forte, Marcelo, e quem estiver me ouvindo também, levar isso para o seu coração. Por coração bombear o sangue, ele tem um microinfarto, ele tem que morrer um pouquinho, porque ele tem que entregar algo para o corpo, para a vida. E a gente não quer ter essa entrega. A gente só quer ganhar. A gente só quer vencer. A gente só quer superar. E quando a gente entender que eu acho que daí lá nas constelações a energia do dar e receber passa por esse processo de confiar que existe uma força em mim, através de mim e no todo, a magia acontece. Então, quando eu vi essa palestra, eu olhei assim, nossa, que poderoso. Isso está em mim o tempo todo me ensinando. E onde é que foi que esses corações pararam de dar? Morreram, né? Minha família, as pessoas morreram do coração. Então, como é que eu faço com que isso não aconteça? Claro, eu vou morrer, né? Talvez até morra do coração. Mas não sei, mas pelo menos durante o percurso, eu quero aprender a lidar com isso de uma forma mais consciente. eu também. Né? Nossa, então foi lindo, sabe? Então ali eu falei assim, então eu quero estudar. Então tem várias coisas no caminho da antroposofia, o Steiner tem vários exercícios que dá para tu trazer essa linguagem do sentir e a linguagem do coração. Catita, o tempo passou voando. Foi uma delícia conversar contigo. Eu amei, eu amei. Eu Eu sabia que também. seria incrível, mas tu sempre me surpreende, Catita. É nosso encontro que é mágico, tu sabe. É mágico, é mágico. Eu espero que tu volte, né, para a gente gravar outros episódios, para a gente Sim, fazer mais, né, mais disso, dessa energia gostosa. vamos, querida. Gratidão Eu imensa. que agradeço o espaço e eu separei uma mensagenzinha, posso ler para quem Claro. estiver nos escutando? E, e eu acho que faz sentido quem quiser levar para o coração, né? Sejam pacientes com tudo aquilo que em seu coração ficou pendente. Tratem de amar a pergunta em si. Não tratem de encontrar agora as respostas, que não podem ser dadas, porque não seriam capazes de vivê-las. O essencial é viver cada coisa. Uau, amei. A Lindo. pedra filosofal é isso, né? Não é ter todas as respostas, toda a sabedoria, é sustentar a pergunta. E Agora atenção, é aquela coisa que fica reverberando, né? Aquela mensagem que fica reverberando na gente. viver. Catita, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, te encontrar, te conhecer melhor, por Sim, onde te acha? me acha por dois lugares que hoje eu tenho, né, estado mais. Primeiro é o próprio Jolie Espaço de Vida, então tem lá a rede Jolie Espaço de Vida, e também o Catita com K, né, Catita Hirt, Hirt, e é por ali que a gente pode se encontrar, né, para começar, mas o convite fica para que a gente possa tomar um café, que a gente possa estar num parque, que a gente possa viver aí nesse mundo e estarmos juntos.
Muita gratidão, Catita. Um beijo grande. Beijo, queridona. Gratidão. Intenciono que o universo te abençoe abundantemente por tudo que tu entrega para o mundo. Tendo 3 vezes 3 para nós. Beijo, querida. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio incrível, maravilhoso do Conversas com o Universo. Na semana que vem, um novo episódio com mais um universo particular para expandir a nossa consciência, aquecer o nosso coração, trazer muita contribuição. Deixe seu comentário aqui, que vou adorar saber o que você achou, o que você pensou e refletiu sobre esse episódio. Até mais!